Dando início a mais uma história. O amor nunca nos faltará, em 37 capítulos. Ditado pelo espírito João Sálvio. Escrito por Humberto Fabri. Capítulo 29. Encontro singular. Iniciamos as nossas atividades, porém desta vez eu também passei a ser um aplicador da fluidoterapia aos nossos irmãos encarnados, percebendo, no entanto, que aquela gente simples e boa possuía maior dose de entusiasmo diante da vida. Enquanto eu procedia com as aplicações, adentrando as residências daqueles que se encontravam por vezes serenos ou em atividades mais simples, José Antônio se encarregava de sugerir para algumas das nossas irmãs que intercedessem diretamente ou junto aos seus maridos, para que unissem forças no sentido de auxiliar a vila próxima. Uma delas, ao procedermos com a assistência, chegou a dizer para o esposo que sentia que aquela gente da vila vizinha, por alguma razão inexplicável para ela, estava precisando de ajuda para alterarem as condições em que viviam. Quando alcançamos maior número de pessoas daquelas que encontravam no local, porque muitas delas, principalmente os homens em sua maioria, se ocupavam da pesca e encontravam-se em plena atividade, demos as nossas atividades por encerradas. Foi impossível me furtar de pensamento não mais acusatórios, porém conscientes, a respeito daquelas pessoas ou mesmo da geração anterior, que de certa forma estiveram sob a minha responsabilidade. E caso eu, no período da minha influência, houvesse investido nelas, com certeza pela disposição reinante no local, a história de vida de cada um seria diferente, pelo menos na sua grande maioria. O quanto poderia ter feito, não só pelo básico em matéria de alimentação, mas principalmente pela educação, saúde, moradia, porque os custos para que tal ocorresse, por mais simples que fosse, eram irrisórios diante das poupudas verbas que recebíamos da autoridade federal. Via o governador do nosso estado, que aliás era do partido ao qual eu pertencia. No entanto, como meu orientador informava, tudo isso ficara no passado, e a oportunidade presente era de fato real. E caso eu tivesse interesse na transformação interior, deveria mais do que nunca aproveitar o despertamento da minha consciência e procurar realizar o melhor ao meu alcance. Pois a atividade no bem é de fato a alavanca íntima de alteração de rota, favorecendo-nos o autoconhecimento. Refleti enquanto nos preparávamos para nos retirar do vilarejo, quando uma das pequenas embarcações, uma jangada, aproximou-se da praia onde 2 homens e um garoto adolescente desembarcaram trazendo o resultado do trabalho do dia, onde demonstravam grande satisfação pelo volume de espécies capturadas. Mas por algo inusitado, quando o rapazola passou por mim, recebi como se fosse um choque energético, com imediata sensação de um mal-estar inexplicável. Ele chegou a parar próximo do local onde eu me encontrava e pareceu por uma fração de segundos ter me visto em sua tela mental, saindo em seguida daquela situação especial com a pergunta de um dos homens que vinha logo a seguir. Que foi, Zé? Está passando bem? Parece que viu um fantasma em plena luz do sol. O jovem voltou-se em sua direção e respondeu: Sei não. Parece que vi um sujeito estranho parado ali. Coisa ruim. O seu interlocutor sorriu e completou: Você tomou muito sol na cabeça. Está vendo coisas, homem. Vamos, deixe de bobagem e venha ajudar-me com os peixes. Procurei me afastar do local e, dirigindo um olhar questionador para José Antônio, fui logo atendido. Se a tua dúvida é em relação à possibilidade de ter sido registrado, não pelos olhos físicos do rapaz,
mas através do contato do perispírito entre ambos, sim, você foi rapidamente visto. Creio que até aí me parece lógico, apesar do pouco conhecimento que detenho do fato, mas o que me impressionou foi sentir-me bastante desconfortável com a presença dele. É explicável? Nessa situação particular, sim. Pelos registros que possuo, o rapaz em questão trata-se de um dos seus desafetos, um daqueles que, pela sabedoria divina, através dos nossos maiores mentores que se encarregam de procedimentos reencarnatórios, deram não somente a você, como também para ele, a chance de reencontro de certa maneira, e com isso, a oportunidade de ação benéfica de sua parte, quando isso se faça adequado. Se for do seu interesse, poderemos retornar durante a noite para que, encontrando-o desdobrado do corpo físico, possa haver um primeiro contato de reconciliação. O que acha? De minha parte, José Antônio, considere feito. Bem, então estamos acertados e retornaremos em breve. Por agora podemos dar continuidade em nossas atividades na instituição, onde você poderá, se assim o desejar, se ingressar nos serviços fluidoterápico aos nossos pacientes. Nossa, será uma honra poder servir depois de receber tanto nessa instituição abençoada, que tão bem me recebeu como paciente, e por que não dizer, continua a me tratar como um deles. Não só você, João, porque enquanto não alcançarmos os níveis evolutivos mais significativos, todos nós continuaremos a ser necessitados do médico Jesus. Capítulo 30. Não ficar só na teoria. Como houvera sido acertado com o meu orientador, assim que as atividades em nossa instituição se encerraram e a noite avançou, retornamos ao vilarejo, onde a ocorrência com um daqueles dos meus desafetos deixara patente, pelo menos para mim, uma tentativa de iniciar uma reconciliação. Quando chegamos e localizamos a sua casa, adentramos e percebi que nas redes existentes repousavam 5 pessoas, sendo 2 adultos, o jovem adolescente e mais 2 crianças. José Antônio rapidamente me informou. Apesar do rapaz, alvo de nossa aproximação, ser conhecido no vilarejo por Zé, seu nome completo é Josenaldo, e seria conveniente você iniciar o contato sem grandes intimidades a princípio. Acatei a sugestão, e como todos se encontravam dormindo calmo e profundamente, aproximei-me da rede daquele que se posicionara como um dos meus desafetos, tendo a companhia do meu orientador que se postou logo atrás. Encontrei o jovem desdobrado de seu corpo físico, contudo mantendo um estado de sonolência, como se o restabelecimento de sua organização fisiológica estivesse interferindo em sua lucidez de maneira quase que completa. Foi José Antônio que dirigiu-se a ele, solicitando com muita calma que abrisse os olhos do seu corpo espiritual, como num despertar natural. Ele assim o fez, e como eu estava mais à frente, naquele exato instante, tão logo ele divisou-me, afastou-se como se tomado de certo receio e perguntou: quem é você? Aliás, não precisa responder, porque eu estou te reconhecendo. Você é o crápula daquele político corrupto, o tal do Dr. João Sálvio. Vejo que está acompanhado de um dos teus famosos capangas, mas vou avisando que não receio a tua presença e nem tampouco a tua segurança. Maldito seja você e todos aqueles que estão associados por interesse em teus métodos corrompidos. Impressionei-me com o acontecimento, pois não tinha mais a figura simples de um adolescente, apesar de ter sido mantida a sua aparência da existência atual, mas sim a apresentação da maturidade de um homem adulto e mais informado que agora se relacionava comigo. Como fui tomado de surpresa, ele continuou:
Saiba que não descansarei enquanto não vê-lo pagando pelos seus desatinos, víbora infeliz. Olhou-me com uma dose tamanha de desprezo, e com os seus olhos que se injetaram de sangue, demonstrando todo o ódio que sentia pela minha pessoa. Saltou como um felino em minha direção, agarrando-me pelo pescoço e tentando me esganar. A intervenção do meu orientador fez-se imediata, com a aplicação de um facho de luz na direção do agressor, com um pequeníssimo aparelho que me era desconhecido, retirado ligeiro do bolso de sua calça, neutralizando a ação violenta, dando ao rapaz alguns breves instantes de anestesia. Toda a movimentação ocorrida em nosso plano fez com que o adulto, claramente o pai de Josenaldo, também desdobrado, se aproximasse, percebendo que talvez o filho estivesse sendo alvo de alguma agressão, investiu contra mim, que naquela altura me encontrava mais próximo dele, sendo também contido pelo recurso já utilizado por José Antônio. Para mim, a confusão estava armada, e exatamente pela minha presença. Inconformado diante daquelas cenas inimagináveis, saí do casebre, entre assustado e ao mesmo tempo arrependido, sendo que o meu orientador veio logo em seguida. Olhei-o ainda debaixo de minha confusão mental, e assim que respirei um pouco mais profundamente, disse: Meu Deus, vejo o que eu promovi. Para variar, José Antônio não demonstrava qualquer grau de intranquilidade, pois falou orientando: Acalme-se e aguardemos a saída deles, onde inicialmente tomarei a atitude adequada. Não demorou para ambos surgirem à porta, tendo Josenaldo à frente de seu pai, com ímpetos de querer agredir-me novamente, quando José Antônio intercedeu, falando: Não será necessário esse expediente, Josenaldo, ou Moacir, como foi o seu nome na existência anterior. Ele, ao ouvir o segundo nome, estancou como se houvesse recebido o novo choque do aparelho usado há poucos instantes. Todavia não demorou para se manifestar. Estendendo o braço na direção de seu pai na encarnação atual, impedindo-o de promover qualquer agressão. Olhou surpreendido para o meu orientador e questionou: Você me conhece? Quem é exatamente você e o que faz junto a essa criatura detestável? Josenaldo Moacir, isso não vem ao caso agora. Apenas estou como um intermediário entre vocês, buscando uma maneira de aproximá-los dentro do que seja razoável, para um dia essas desavenças se transformarem em perdão e juntos trabalharem em favor da causa mais nobre como espíritos que são, no exercício da fraternidade entre vocês e em favor de todos. Não sei o seu nome, mas creio que você delira ao me fazer essa proposta, porque eu jamais perdoarei aquele que traiu a minha confiança, bem como a da sociedade pela qual tinha sérias responsabilidades. Entendo seu ponto, Josenaldo, e não posso criticar o seu direito. Contudo, por um instante que seja, ouça aquele que é o alvo dos seus mais profundos desgostos, que continuam produzindo muito mal a você, com a certeza de que em breve tempo poderão comprometer não apenas a sua saúde, mas também influenciar aqueles que dividem contigo o mesmo teto. O ódio é um vírus perigoso e possui capacidade de comprometimento de sua vida, como também altamente infeccioso naqueles corações amorosos que te receberam como filhos, incluindo seus irmãos menores, que estarão em breve tempo sob a tua guarda direta, como colaborador junto aos teus pais na educação deles, porque o teu nível de capacidade intelectual, de inteligência mesmo, está bem acima das pessoas dessa coletividade, que procurarão em você um esteio seguro tão logo alcances a madureza. Exatamente por isso que estamos em visita, para que os teus interesses evolutivos não sejam prejudicados por livre e espontânea vontade, na manutenção dessa enfermidade classificada como vingança.
Ao término da pequena explanação, José Antônio pediu que eu me aproximasse, o que eu fiz ainda demonstrando um certo grau de receio. Porém, fixado o meu olhar em Josenaldo, investi-me de coragem e disse: não peço que me perdoe de imediato, porque eu sei o dano que produzi para você e a coletividade, que deveria ter honrado com os meus serviços corretos. Mas simplesmente eu peço que eu possa ter uma mínima chance de não ser o responsável por uma ponta sequer de insucesso na sua vida, pelo ódio que sentes por mim. Sabes agora que a manutenção do teu ódio estarás agindo no teu inconsciente, agredindo o teu corpo ainda jovem que envergas, causando-lhe os desarranjos já comentados pelo meu instrutor e comprometendo a tua jornada. Perdoe-me, pelo menos por eu ter repetido as instruções do meu orientador, porque o que me move hoje é o profundo arrependimento e o desejo de acertar os meus equívocos, não ficando apenas no terreno teórico da alteração dos meus propósitos, mas indo diretamente para a ação. Exatamente por isso viemos te procurar. Ele olhou-me claramente desconfiado e, pegando seu pai pelo braço, virou-se para a entrada da residência e disse apenas: vou pensar a respeito. Agora me deixem em paz. Capítulo 31. Importantes esclarecimentos. Ao retornarmos à instituição, solicitei alguns minutos com o meu orientador para aprofundar um pouco mais as questões relativas à última experiência que tivemos. Ele, como sempre, muito atencioso, colocou-se à disposição, dando-me a oportunidade de apresentar algumas perguntas. O jovem Josenaldo é apenas um daqueles que se posiciona como meu desafeto, onde se encontram os outros, uma vez que as minhas ações envolveram incontáveis pessoas e, logicamente, muitas delas estão contrariadas até hoje. João, o Moacir, agora Josenaldo, é um dos mais insatisfeitos do grupo que se reuniu no sentido de buscar fazer justiça com seus próprios recursos, ignorando as leis divinas. Ele, em realidade, é o líder, sendo que os demais, para benefício deles mesmos, foram separados de suas presentes reencarnações, para que não voltassem a se encontrar, e com isso trocassem sentimentos e emoções negativas entre eles. Mas José Antônio, na reencarnação não opera a bênção divina do esquecimento? Como analisar então esse ponto? Necessitamos refletir que o ser humano é um todo e não se encontra departamentalizado, nem chance de acessar o seu inconsciente profundo, onde reside todas as experiências até o momento. Quando falei a respeito da troca de sentimentos e emoções, não me referia à recordação pura e simples da existência anterior, mas sim aos intercâmbios energéticos inevitáveis pela manutenção dos registros que foram prejudiciais a eles. E através da sintonia existente no grupo, poder ser gerado nesse regime interativo, as consequências danosas em matéria de equilíbrio psíquico e mesmo fisiológico, em virtude do despertamento do ódio que lhe circula em regime de associação. Perceba que o ensinamento de Jesus é medicina preventiva para a alma, uma vez que carregamos os assim chamados tesouros, por vezes aqueles que são também os equivocados em nosso íntimo, e trocaremos com aqueles que se nos associam em regime de sintonia o que temos de positivo ou negativo. Exatamente por isso a necessidade de reencarnarem com um certo distanciamento entre eles, porque os motivos que os movem nessa associação não são os da amizade, e sim da desforra. Como fazer então para quebrar essas amarras que eu construí por minha própria incúria? Tudo a seu tempo, João. É importante que o trabalho de vulto seja realizado por pessoas experientes.
Desta maneira, você, no seu quadro de serviço atual, inicia os seus estudos e prática do servir, crescendo gradativamente ao longo, inclusive, das reencarnações por vindouras. A capacidade de utilizar os seus recursos de inteligência, carisma e outros tantos predicados trabalhados em desalinho à realidade nossa, como filhos e filhas de Deus que somos. Note que os recursos são os mesmos, são as nossas potências divinas que estão desequilibradas. E para isso, da mesma forma que utilizamos o tempo para tirá-las do rumo, necessitamos desse maravilhoso remédio chamado tempo para colocá-las no prumo da evolução sadia. Não existe, contudo, duas energias, as equilibradas ou as desequilibradas. Elas são as mesmas, e nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio, damos as direções que nos sejam mais adequadas. Por vezes, literalmente conscientes do que fazemos, apesar de todos os sinais internos dizerem que deveríamos fazer diferente. Porque, nesse caso, o que grita no ser é a parcela do Criador que reside na criatura, cuja finalidade é levá-la sempre para o bem. As informações se faziam claras a respeito das pessoas que se posicionaram contra os meus desmandos, mas residia em mim a dúvida quanto à posição atual em que eu me encontrava. Sendo assim, decidi colocar um pouco o foco sobre o meu passado. José Antônio, utilizando desse exemplo dos meus irmãos, desafetos criados pela minha ignorância, como hoje me encontro com maior clareza em relação ao que eu produzi, ou melhor, não produzi em favor da coletividade, a qual eu detinha responsabilidades imensas. Procurando entender, João, que o Senhor educa as suas criaturas com amor e não com punições, como muitos ainda insistem em classificá-lo como um carrasco vulgar. As modificações em você são fruto de um longo investimento de conscientização, realizado pelas pessoas que possuem profundo amor em seus corações e desejam que as suas decisões tomem a direção certa rumo à evolução. Lembre-se que o Criador auxilia as suas criaturas através dos corações abnegados e esclarecidos, que exemplificam a todo momento as suas conquistas no terreno do correto proceder. As duas últimas existências por período curto, às quais você foi submetido, não tinham apenas como motivo central o afastamento dos seus perseguidores, para a felicidade deles e também da sua, mas sim para substituir o hábito da corrupção que estava arraigado em seu íntimo. Com essas duas experiências já citadas, considerando que muito já fora feito em seu favor para a mudança que se fazia necessárias e urgentes, laços com irmãos nossos que também viviam estimulados nesse desequilíbrio tão devastador para quem o pratica e para quem lhe sofre as consequências, estão gradativamente sendo quebradas pela sua nova disposição em servir no bem. Como eu disse, muito ainda terá que ser feito em vários campos, e com abordagens diversas para corrigir as estruturas que foram dilapidadas, sejam elas pessoais ou mesmo materiais. E é exatamente por isso que o Criador oferece-nos a imortalidade, para que possamos realizar o que nos compete e, por fim, alcançarmos a realidade daquilo que somos, espíritos com a finalidade de ser feliz, de sermos integralmente bons. Recordações surgiram em mim de imediato, como se fosse um teatro vivo, quando observações de minha mãe, ou então a sua postura, como também da minha esposa e de algumas outras pessoas que eram simples funcionários de nossa casa, que de uma maneira ou de outra me transmitiam bons exemplos, obviamente por mim ignorados. Mais uma vez as lágrimas me visitaram
e solicitei então ao meu orientador que eu me dirigisse ao meu aposento, porque teria muito em que meditar. Capítulo 32. A nossa parte. Na manhã seguinte, depois de uma noite voltada quase toda para as minhas reflexões, com pouquíssimas horas de descanso, retornei às nossas atividades na instituição, que se iniciavam antes mesmo do sol nascer, em virtude do volume de pacientes desencarnados que recebíamos todos os dias. Em determinado momento, próximo do final do expediente, encontrei-me com o meu orientador e, depois de cumprimentos breves, ele me informou: retornaremos à vila, onde se encontra o Josenaldo, com visitas noturnas no início da madrugada, junto a uma pequena equipe que atende aqueles nossos irmãos enquanto se encontram no processo de desdobramento natural de seus corpos físicos por conta do sono. Nossas assistências serão voltadas para a aplicação fluidoterápica em muitos deles e também as sugestões visando o estímulo para o auxílio ao vilarejo próximo, que se encontra em estado mais aprofundado de pobreza. Concordei com a orientação, apesar de, no meu íntimo, um certo grau de receio se mantivesse pelo óbvio da situação, nos encontros certeiros com aquele que se posicionava como um líder dos meus desafetos. No entanto, em algum momento da minha fracassada história, eu teria que enfrentar os fantasmas criados pela minha própria invigilância. E estando consciente das minhas responsabilidades, seria melhor fazê-lo o mais cedo possível, não adiando compromissos no sentido de não acumulá-los. O ensinamento de Jesus em minhas leituras do Novo Testamento surgiu claro em minha mente, quando ele falou a respeito da reconciliação em Mateus, capítulo 5, versículo de 23 a 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Era, portanto, claríssima a minha necessidade de enfrentamento e procurando na prece a sustentação adequada. Aguardei um instante de embarcar rumo aos nossos objetivos. Não demorou para nos juntarmos, eu e José Antônio, a equipe que trabalhava em caráter de rotina com aqueles nossos desvalidos irmãos, que no mais profundo do meu ser, eu tinha a exata noção de que os recursos que estiveram um dia sob a minha gerência, caso aplicados corretamente, poderiam ter proporcionado, no mínimo, uma condição muito melhor de vida àquelas pessoas, mesmo que os meus continuadores não houvessem produzido mais coisa alguma em favor deles. Mas não seria mais possível ficar derramando lágrimas com o que eu deixara de fazer, e sem procurar no presente realizar o que fosse de melhor, com vistas inclusive aos reflexos futuros, pois toda atividade no bem, por mais aparentemente demorado sejam os seus efeitos, eles ocorrerão, porque o bem é a realidade por ser a expressão do Criador. Chegamos e logo depois da prece, demos início às nossas atividades adentrando as pequenas residências. Via de regra de 1 ou 2 cômodos no máximo, aplicando a fluidoterapia e procurando exercitar o consolo para as muitas daquelas criaturas, nossos irmãos,
e também para alguns dos seus acompanhantes que se encontravam em nossa dimensão, sem qualquer noção do que ocorrera com eles em relação ao seu desencarne. Espantava-me em ver que uma boa parcela de espíritos desencarnados procurava, de certa forma, dar seguimento às suas vidas como se estivesse ainda envergando o corpo denso no planeta. Aí entrava a experiência do meu orientador e de alguns dos membros da equipe assistencial, buscando, sem ferir posturas mentais, esclarecer aqueles espíritos simples a respeito de suas novas condições, ou mesmo oferecendo a nossa instituição para o devido tratamento, uma vez que, na sua maioria, todos se sentiam de certa forma enfraquecidos pelo tempo em que se encontravam naquela condição de total desconhecimento de sua situação. Os eventos ocorriam com relativo sucesso em nossas atividades quando algo peculiar me chamou a atenção. Ao nos aproximarmos de uma das casas em companhia de José Antônio, notei que, em uma outra, estacionado na porta, encontrava-se Josenaldo desdobrado de sua organização fisiológica pelo sono do corpo físico, observando as nossas movimentações. Quando percebi que o seu olhar era diretamente fixado em mim, fiz certo aceno com a minha cabeça no sentido de um leve cumprimento. Apesar da distância, foi possível verificar que a sua expressão era de muito ódio em relação à minha pessoa, por motivos claros, logicamente, e quando percebeu o meu aceno, virou-se de costa, demonstrando seu total desprezo, antes de ultrapassar o umbral da porta de sua casa. O meu orientador, como sempre muito perspicaz, falou: João, não se impressione em demasia, porque certos desajustes no relacionamento entre as criaturas necessitam de um tempo maior para se apaziguarem. Exatamente por isso é necessário continuarmos trabalhando no bem e perdoando 70 vezes 7, conforme ensinado por Jesus. Se isso é real para aqueles que nos ofendem, o que dizer de nós quando ofendemos o nosso semelhante? A quantidade de pedidos de perdão não será também na mesma proporção? Contudo, enquanto não alcançarmos o perdão das pessoas às quais prejudicamos, cabe-nos trabalhar incansavelmente, pois, conforme a orientação do apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Resta-nos, então, movimentarmos-nos e fazermos a nossa parte. Capítulo 33. Jugo suave. As nossas atividades continuavam sem solução de continuidade entre os dois vilarejos, onde os residentes do primeiro vinham sendo muito estimulados pelos moradores do segundo. Local em que vivia Josenaldo, que de certa forma também participava auxiliando na instrução em relação à pesca de determinadas espécies. Interessante era notar que, após o sono proporcionado ao corpo físico, alguns dos moradores das duas comunidades se encontravam desdobradas e continuavam a trocar informações e estímulos para a melhoria de suas existências. Tudo me impressionava, e na medida em que eu tomava maior conhecimento dos assuntos relativos às atividades dos espíritos, refletia sobre o tipo de reunião que eu e os demais colegas de interesses imediatos deveríamos participar para arquitetarmos os nossos movimentos espúrios, visando utilizar as verbas destinadas às coletividades, sob uma nova administração, em proveito próprio. Recordava-me que naquele período da minha história, em determinadas manhãs, quando despertava, as ideias clareava de tal forma, dando-me direcionamento exatos para os procedimentos fraudulentos, comprovando que a noite é boa ou má conselheira, dependendo sempre daquilo que nos move. Novamente, acusações a respeito do tempo e recursos desperdiçados surgiam a me torturar,
e confesso o quanto era difícil encarar os fatos por mim proporcionados, independente do período quando eles ocorreram, porque as imagens do que nos move, sejam em criações mentais ou nas ações efetivas, surgem em posições vivas e com atualidade natural, demonstrando claramente que a forma de medirmos o tempo é mera convenção diante das nossas necessidades, uma vez que para o espírito tudo praticamente acabou de acontecer, ou está ainda ocorrendo, tanto as coisas boas como aquelas ancoradas nas mais profunda ignorância. O que minimizava as minhas dores, fruto do meu desespero, crendo por vezes que a autoflagelação fosse mais adequada para sanar responsabilidades assumidas, era a presença do meu orientador, que não só facilitava o meu acesso aos estudos, como também me incluía na laborterapia, sendo que ambas as atividades reduziam em muito o peso dos meus desacertos e me proporcionavam uma vida nova, materializando nos momentos mais delicados para mim, quando do enfrentamento do que houvera sido, certo grau de refrigério, confirmando os ensinamentos de Jesus quando ele se referia às dificuldades implementadas pela própria invigilância e que Mateus, o evangelista, registrou magistralmente no capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De fato, se Jesus não existisse em nossas vidas, quando de certo grau do despertamento consciencial, estaríamos literalmente fadados ao sofrimento sem limites. Nas minhas preces, externava toda a gratidão possível pela sustentação e amparo constantemente recebido da instituição, que me abrigara e de seus servidores, ao mesmo tempo em que eu procurava nos exemplos mais significativos dos apóstolos diretos de Jesus ou dos fiéis seguidores do cristianismo, forças para vencer os meus desajustes e reduzir o processo autoacusatório, pois em muitos dos grandes exemplos deixados pelos cristãos da primeira hora, vários deles haviam conseguido se transformar do que eram criaturas acomodadas nos velhos conceitos e até mesmo detentores de práticas irregulares, para um novo mundo de serviço ao semelhante em busca de suas regenerações. Em nada eu poderia me comparar quando analisava os testemunhos grandiosos dos cristãos, mas era através deles que eu procurava aurir novas forças para continuar enfrentando a realidade que se estampava à minha frente, buscando não despender minhas energias com as imagens das práticas relativas ao passado. Exatamente por isso, o trabalho me chamava junto àquela gente simples e bondosa, e não fosse a interferência de José Antônio em muitas das ocasiões, eu praticamente poderia ficar morando com eles, no sentido de prestar-lhes todo o auxílio possível. Até esse ponto eu fui advertida a respeito de qualquer excesso, para não terminar interferindo nas decisões das pessoas, alvo da nossa assistência, como por minha vez, quando nos períodos de desmandos, eu não sofri interferência ao utilizar do meu livre-arbítrio desequilibradamente. Apesar de surgirem inspirações ou intuições sobre o que eu vinha praticando em prejuízo aos meus semelhantes, refletida em mim mesmo, encontrava-me mais uma vez meditando sobre a minha própria história, quando o meu jovem e ao mesmo tempo maduro orientador aproximou-se e informou: João, hoje, depois das nossas atividades regulares nos 2 vilarejos que estamos assistindo, faremos uma outra visita, cuja importância em mantermos-nos equilibrados é de caráter fundamental. Nossa, José Antônio, iremos a algum local onde se congregam criaturas tão aflitas assim? Não, pelo contrário,
essa vigilância necessária diz respeito a você mesmo, porque iremos visitar os seus filhos, que já se encontram ambos em idade mais avançada e não podem sofrer impacto de maior significância com a nossa presença. Senti um frio intenso tomar conta de todo o meu ser, demonstrando pela minha expressão facial ao meu interlocutor a debilidade que me invadia, sabendo de antemão que ele, no momento que se referiu a mantermos-nos equilibrados, incluía-se a título de comiseração para com a minha pessoa. Com naturalidade ele continuou: se você preferir adiar a visita, não se preocupe, por não ser uma medida mandatória. Absolutamente, José Antônio. Vou preparar-me da melhor forma possível para que eu não seja motivo de embaraço, não somente para eles, mas principalmente para mim. Creio que será uma prova valiosa para o meu equilíbrio, e se eu não estivesse com algum preparo, pelo pouco que te conheço, sei que o convite não ocorreria. Estarei pronto. Capítulo 34. Benefícios incalculáveis. Aos poucos eu notava como o Criador auxiliava suas criaturas através de detalhes tão simples, sem agredi-las, levantando o véu das atitudes delas mesmas, à medida em que elas se conscientizavam. Estava para ter início mais uma aula de singular importância para mim. Tão logo desembarcamos na fazenda que os meus filhos herdaram, que fora fruto de trabalho incansável do meu avô junto ao meu pai, e depois para mim, por ser eu, entre os meus irmãos, um dos filhos mais interessados no trato com a terra. A sede da velha propriedade havia sido reformada, e tanto ela como os campos estavam bem tratados e produtivos, conforme podia-se ver ao longe. A emoção era por demais impressionante para mim, e eu procurava tranquilizar-me através da respiração e da manutenção do padrão mental elevado em prece, para gerenciar devidamente os desdobramentos que poderiam advir. Adentramos e divisei de imediato 2 homens em idade madura, que pela vibração identifiquei imediatamente como os meus filhos. Não podendo me conter pela saudade que me tomava como um todo, envolvi cada um deles em um abraço demorado, onde as lágrimas de felicidade inundaram meu rosto, ao mesmo tempo que agradecia a Deus a oportunidade sagrada da troca de sentimentos mais puros, porque eles, sem que conseguissem ter uma visão direta da minha pessoa, passaram a falar a meu respeito, com palavras de carinho e lembranças rápidas, pois quando os deixei em definitivo, eram ainda crianças, adentrando na adolescência. Depois de administradas as emoções, foi o mais velho que iniciou perguntando: será que o nosso pai teria aprovado as decisões que tomamos junto à mamãe, quando ela ainda se encontrava entre nós, em favorecer alguns daqueles que nos foram funcionários, entregando-lhes partes de terras que eram motivo de disputa e ao mesmo tempo uma propriedade duvidosa para nós? O mais jovem respondeu: acredito que se ele houvesse alcançado uma idade mais madura, poderia sim devolver aos seus legítimos donos aquilo que a rigor nunca nos pertenceu e que foi motivo de disputas desnecessárias que procuramos evitar. Enquanto ele se encontrava vivo, sua influência garantia a continuidade dessas mesmas propriedades sob o seu comando, mas a rigor, elas de fato nunca nos pertenceram, e aquelas que foram adquiridas, quer saber? Fizermos bem em vendê-las e transferir o dinheiro para as obras assistenciais de nossa cidade que, lamentavelmente, terminaram por ser mal empregadas pelos seus continuadores em administração também em parte corrompida. Basta ver como encontro os vários vilarejos que, mesmo auxiliando alguns deles, conforme fazemos, a pobreza continua sendo ainda o ponto principal, sem considerar a falta considerável de investimentos na educação, saúde e moradia, entre outros itens. Era impossível conter as lágrimas diante do que eu presenciava.
Contudo, uma coisa era certa: os meus filhos haviam, de certa forma, pela bondade dos seus corações e consciências coletiva, e sem que soubesse, iniciado um processo regenerativo em meu favor. Preferi me retirar do ambiente e, alcançando a varanda, passei a orar em gratidão a Deus pelo refrigério, o mínimo que fosse, referente às responsabilidades às quais cabiam a mim gerenciar no seu devido tempo. O meu orientador, aguardando que eu me acalmasse e me manifestasse, falou: Recorda-se do auxílio do Criador através das suas próprias criaturas? E como poderia esquecer José Antônio? Fui pai de espíritos que reencarnaram pelo meu intermédio e de minha estimada Carmela, altamente conscientes, atuando como verdadeiros mentores, desfazendo os absurdos que eu cometi no período da minha gestão. Não sei honestamente o que fiz para merecer tanta assistência do Senhor, para poder chegar a constatar ao vivo e em tempo essas importantes e justas alterações promovidas por esses dois iluminados que um dia me chamaram de pai. João, como você bem sabe, todos nós temos também créditos em nosso quadro evolutivo. E o que às vezes promovemos de prejuízo para alguns, em paralelo, podemos estar beneficiando outros. Claro que para fazermos o bem, jamais precisaremos que algo em desacordo ocorra. Contudo, até naquilo que fazemos pelas nossas invigilâncias, Deus, através de seus prepostos, irão utilizar em nosso próprio favor. Não promovemos guerras e lutas fratricidas pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio? E o que faz o Senhor? Até do mal, fruto da nossa ignorância, que propiciamos coletivamente, sempre algo de bom surge em benefício da própria sociedade, como o exercício da disciplina, da resignação, da solidariedade, enfim, da caridade entre nós. Óbvio que não precisamos ser maus para conhecermos e fazermos o bem, porque em nosso estado evolutivo temos plenas condições de aprender pela observação e não necessariamente pela prática equivocada. Contudo, o Senhor, em sua justiça, auxilia-nos incessantemente, e no momento adequado suas ações virão nos favorecer, iluminando as nossas rotas para amorosamente e sem que sejamos obrigados enxergarmos a nossa própria natureza, despertando-nos para a realidade de sua filiação e iniciarmos a caminhada rumo à sua luz, que traduzimos como consciência ampliada, até um dia nos capacitarmos como espíritos crísticos e finalmente compreendermos o ensino de Jesus e materializarmos em nós a condição de sermos um com o Pai. Ou seja, podermos estar integrados na consciência cósmica do Criador, sem com isso perdermos a nossa individualidade. O que você me diz da sua visita final? Proveitosa e abençoada, José Antônio. Eu creio que por hoje, com tantas e iluminadas lições para mim, está de bom tamanho. Vou me despedir daqueles que foram um dia os meus filhos, e hoje entendo serem eles irmãos em Deus. Logo após, poderemos partir. Vá em frente, meu amigo, sempre em frente. Capítulo 35. Estranha reunião. Sem dúvida alguma, a visita fora de extremo proveito. No entanto, algo que o meu filho mais novo dissera continuava a martelar na minha mente, a respeito do que estava ainda ocorrendo na administração das verbas públicas da região em que um dia eu estivera como responsável. Ao término de uma das minhas atividades na instituição, decidi procurar o meu orientador para trocar com ele algumas impressões sobre o diálogo que houvera presenciado. José Antônio, sempre solícito, parecia aguardar-me tão logo pudemos nos encontrar, depois de cumpridas as suas regulares responsabilidades do dia. Recebeu-me, como sempre, com a jovialidade madura, pois a aparência não condizia com a realidade e a elevação moral e ética daquele que se candidatara a ser o meu orientador.
Narrei-lhe sucintamente o que me incomodava de fato, e em seguida solicitei a possibilidade de fazermos uma visita para aquelas pessoas que se encontravam na atualidade como responsáveis pela coletividade, na qual um dia eu também estivera envolvido. O meu sempre paciente interlocutor ouviu com atenção para dizer em seguida: verei o que posso fazer em relação a esse seu pedido, uma vez que ele está fora da nossa alçada, cabendo a outros companheiros nossos a ocupação de orientar os mencionados mandatários. Com a informação que me fora dada, preferi não dar mais enfoque no assunto e aguardar os seus desdobramentos. Foi natural que, a partir daquele dia, enquanto as atividades no serviço assistencial da fluidoterapia, onde eu estava totalmente engajado, algum grau de ansiedade me visitasse nas horas em que eu me encontrava em meus aposentos. Contudo, para minha satisfação pessoal, passados cerca de 5 dias, recebi a notícia positiva de nossa visita, que se daria no período noturno, quando poderíamos encontrar os responsáveis em desdobramento natural, providenciado pelo sono do corpo físico. Marcada a noite para sua realização, embarcamos no veículo de transporte rumo ao alvo dos meus interesses e, para minha surpresa, estacionamos exatamente à frente da sede da prefeitura, que destoava de forma gritante das construções regulares da cidade em virtude da sua ostentação. A população já se encontrava recolhida aos seus lares, sendo que a iluminação era somente a procedente dos postes das ruas e algumas varandas de residências próximas. A convite de José Antônio adentramos na sede que se encontrava em completo silêncio, às escuras no plano físico. Todavia, em uma de suas salas de reunião, uma luminosidade estranha, como se fosse realizada com lampiões, demonstrava estar havendo algo em peculiar. Ao sinal do meu orientador, entramos sem que tivesse sequer sido registrado pelos desencarnados que apresentavam-se ali com formas grosseiras, denunciando a condição mental desequilibrada, via de regra, pelos interesses mais imediatistas, em virtude de estarem reunidos com alguns encarnados desenfeixados do corpo físico, e sendo para nós possível o registro desse detalhe pelo cordão fluídico, que era o elemento de ligação aos seus corpos. Todos, sem exceção, demonstravam tamanha densidade em seus corpos espirituais que, mesmo se quisessem, não conseguiriam notar a nossa presença pela diferença vibratória existente. Sem perda de tempo, José Antônio fez um sinal para que nos aproximássemos de um jovem, aparentando estar na casa dos seus 30 anos, que pareceu-me de imediato ser o responsável pela reunião, até mesmo pela assessoria que recebia de uma das entidades que se postava ao seu lado, trocando com ele algumas informações enquanto ele dizia: preocupa-me a atitude do nosso colega partidário, o tal do Joaquim, que de uns tempos para cá demonstra profundas inquietações com as cobranças que recebemos dos 2 fazendeiros, os filhos do tal falecido Dr. João Sálvio, que por algum espasmo mental decidiram se desfazer de grande parte do patrimônio que lhes pertencia e hoje vivem querendo se postar como uns franciscanos carolas, buscando trabalhar pelo bem dos pobres. Solene gargalhada se fez no recinto, onde os seus demais componentes, tanto os encarnados como também os que se encontravam na dimensão espiritual, completavam com pilherias as colocações do irresponsável à nossa frente. Diminuída a algazarra, um dos componentes da reunião enfatizou: o problema não são os 2 mencionados, que já se encontram em idade mais avançada e logo irão abotoar o paletó de madeira, e sim o Joaquim, que é jovem como nós e herdeiro do legado dos nossos pais. Como ele também se inclui, agora pensa em debandar, podendo comprometer o nosso projeto de poder
e os nossos interesses nos negócios, além da destinação das verbas que, diga-se de passagem, estão cada dia mais mirradas. Outro mais exaltado completou: isto é que dá não ser do mesmo partido do governador. Mas aproveitando que vocês falaram a respeito do nosso provável traidor, sugiro que tomemos uma atitude imediata em relação a ele. O que coordenava a reunião voltou à carga. Calma, meus amigos. Precisamos agir com cuidado nesse caso. Lembrem-se que Joaquim é a figura importante em nossa sociedade. E se formos tomar providências mais drásticas, teremos que ser efetivos e, acima de tudo, cautelosos. Eu já ouvira o suficiente e pedi ao meu orientador que saíssemos do ambiente, não só pelo assunto desagradável ao extremo que vinha sendo objeto da reunião, como também pelo padrão energético sufocante que reinava entre os participantes. Ao alcançarmos a rua, desabafei. Você viu? São os continuadores dos equívocos de seus pais. Aliás, com absoluta certeza, de grande parte daqueles que participavam comigo das incoerências impetradas em prejuízo dessa sociedade. Antes que eu me abatesse de todo, José Antônio, com firmeza, falou: João, acalme-se e pare com essas acusações tolas e autodepreciativas, que somente servirão para consumir energias adequadas para as nossas próximas ações. Como assim, próximas ações? Meu amigo, não podemos participar, pelo mínimo que seja, de uma reunião dessa natureza, e ao ouvirmos que alguém está em risco, cruzarmos os braços diante da situação. Mas, José Antônio, você disse que não é da nossa alçada o trabalho junto a esses nossos equivocados irmãos. Você deixaria uma criança se afogar em uma piscina ou no mar, por exemplo, por não ser você o salva-vidas? Então, João, estamos nessa condição de nos encontrarmos diante de uma ação que está sendo arquitetada nas sombras, e tenhamos a certeza de que o amparo dos mentores responsáveis não nos faltará. Desculpe a questão, mas onde exatamente estão esses mentores? Por quê? O que vimos foram espíritos encarnados e desencarnados no mais puro desequilíbrio moral e ético? Os mentores, João, somos nós mesmos, que fomos solicitar a participação junto a esse grupo. Acabei que interrompi o meu interlocutor, surpreso como que encontrava, perguntando: Nós, José Antônio? Se esse é o seu caso, olhe bem para mim. Estou olhando e vejo um filho de Deus como eu, apto a tomar providências pelo fato de ter despertado a consciência a respeito do correto proceder. João, não temos tempo para divagações. Vamos tomar o rumo da residência do Joaquim para ver o que podemos fazer diante de prováveis acontecimentos que poderão ter desdobramentos inesperados para esse nosso irmão. Vamos sem demora. Capítulo 36. Quem ama não desiste. Outro detalhe surpreendente e não menos importante ocorreria com a localização de Joaquim. O meu orientador, depois de me convidar para uma prece, pareceu receber orientações telepáticas de alguma entidade superior a respeito de onde encontrarmos a pessoa a ser assistida. Quando questionei sobre o recurso utilizado, foi confirmada minha percepção, sendo que, de minha parte, eu atestava que José Antônio possuía potenciais desenvolvidos, que estava longe de serem conhecidos por mim. Contudo, diante de sua descrição, não dei continuidade nos meus interesses curiosos a esse respeito, sendo que eu achei melhor mudar o rumo das minhas perguntas sobre o que iríamos realizar. Como ele se mantivesse em silêncio, disparei: Meu amigo, como de um momento para o outro posso passar de um simples colaborador a uma posição de similaridade a um mentor? Ele sorriu e, com a sua maneira sempre jovial, respondeu: Não somos, e aí estou incluído, os mentores conforme descritos por muitos escritores como verdadeiros anjos da guarda,
ou similares. Realizamos uma solicitação para passarmos em visita a esses nossos irmãos que se encontram envolvidos nos equívocos constatados. Ora, se nos capacitamos a substituir mesmo por uma noite os plantonistas encarregados da assistência, é mais do que natural que possamos dar andamento na terapia aplicada aos necessitados. A título de exemplo, não é assim que poderia ocorrer em um hospital regular com médicos, enfermeiros e demais funcionários, e também com prováveis voluntários? Sim, é exato. Porém, não sou capacitado nesse tipo de serviço, José Antônio. João, temos que deixar os porém e partirmos para as ações dentro do que possamos realizar. O mundo está repleto de poréns, e se ficarmos neles, o que será da evolução, não apenas nossa, mas também dos nossos semelhantes? Imagine se Jesus, o Cristo planetário, tivesse para conosco essa alternativa. Alcançaríamos as alterações significativas nas transformações interiores desde a sua passagem pelo planeta? Nunca mais fomos os mesmos depois de Jesus, que dividiu a história conforme sabemos, nos ensinando que o amor é o potencial de cada um de nós, a ser exercitado em primeiro plano em nossa relação com o próximo, incluindo na condição de próximo toda a criação de Deus. O momento não permitia maiores indagações de minha parte. Muito provavelmente porque, na minha insegurança, talvez estivesse querendo, de certa forma, fugir dos serviços os quais não me sentia capacitado. Chegamos rápido à sede de uma grande fazenda e, ao desembarcarmos, vimos a figura de um homem jovem ainda em nossa dimensão, dando voltas na extensa varanda da propriedade, demonstrando pelo seu comportamento profundas preocupações. O meu orientador informou tratar-se do Joaquim, e nos aproximamos sem sermos notados por estarmos em posição vibratória mais sutilizada em relação ao nosso assistido. José Antônio, colocando sua destra próxima ao coronário do assistido, fez com que ele se acalmasse e procurasse acomodar-se em uma das cadeiras próximas, e, através de comandos mentais, passou a dialogar com o Joaquim, que dava-me a nítida impressão de estar respondendo perguntas para si próprio. Joaquim, o que mais te aflige no momento? Esse movimento com a politicagem toda, que estou cansado de presenciar, e mesmo participar dessa quantidade excessiva de equívocos que estão sendo mantidos há muito. Noto que os meus pares parecem tramar contra mim, mas não sei o que fazer de imediato. No minuto seguinte, José Antônio sinalizou para que eu aplicasse maiores recursos energéticos em nosso assistido, visando dar-lhe maior tranquilidade e, com isso, mais lucidez sobre os seus próximos movimentos. Encerrada a aplicação da fluidoterapia, o meu orientador disse: Meu caro Joaquim, será que não é conveniente pensar inicialmente em se afastar desse grupo? Sutilmente, para que não possa despertar receios em relação à sua pessoa quanto à possibilidade de denúncias? Muitos deixam as suas posições no meio político por não mais se compatibilizar com o rumo que as coisas estão tomando. No seu caso específico, você já pensou em atuar diretamente junto à comunidade, principalmente com os mais carentes, sem cobranças imediatas a quem quer que seja? Não tardou a resposta. Muito. Tenho pensado muito em servir aos mais necessitados e aliviar a carga dos desvios da conduta que venho participando. Isso me faz mal. É isso. Darei seguimento nos meus planos e, em adicional, sem que eu falte com a precaução, aumentarei a minha segurança e também da minha família. Assim que Joaquim encerrou a frase, José Antônio me convidou para nos retirarmos do local e retornarmos à nossa instituição. Entretanto, eu estava explodindo em minha curiosidade e, com a perspicácia própria do meu orientador, logo eu fui atendido, quando ele disse: Duvidas, João? Claro que sim.
A nossa atuação junto a Joaquim não poderia ter ferido o seu livre-arbítrio? Em absoluto. Não dissemos para ele o que fazer, simplesmente, ao aplicarmos a fluidoterapia, demos alguns momentos de tranquilidade e lucidez para que ele pudesse encaminhar os assuntos que já estavam em andamento em suas programações. O papel que nos coube é o de um mentor ou de um espírito amigo. É simplesmente apresentar alternativas, sabendo de antemão que a decisão será do assistido. Assim também ocorre em qualquer outro expediente, conforme pode ser observado na sede da prefeitura. Seremos todos nós assistidos de acordo com os nossos interesses. No entanto, mesmo que esses interesses sejam escusos, mentores amigos surgirão no intuito de sugerir posturas atenuantes, cabendo aos assistidos decidir o que é de seu maior interesse. Antes que eu perguntasse, José Antônio finalizou: João, Deus, com seu infinito amor, não deixa nenhum dos seus filhos e filhas sem assistência em momento algum. Mas, pelas suas leis justas, registradas todas elas na nossa consciência, permite que possamos inclusive transgredi-las, até o momento em que, esgotados em nós mesmos, retomemos o caminho da nossa própria natureza, que é divina. Não nos enganemos, todos nós, sem exceção, retornaremos ao nosso centro, que é a perfeição, sendo que o tempo para alcançá-la será respeitado pelo Criador, tendo, obviamente, a sua assistência constante, porque quem ama jamais desiste da criatura amada. Capítulo 37. Verdadeiro auxílio. Os nossos dias de atividades junto aos vilarejos que assistíamos e também na instituição a qual eu me encontrava afiliado seguiam incessantes, transformando-se em meses e sem que eu pudesse me dar conta em anos. Um dos focos principais para nossas ações estavam voltadas para a comunidade onde vivia Josenaldo, que com o passar do tempo começara a me observar de forma menos rígida nas atividades junto às pessoas que por lá residiam, principalmente quando ele me encontrava estando já desdobrado do seu corpo físico. Para minha completa alegria, em determinada noite chegou até muito próximo de mim para cumprimentar-me com respeito às minhas atitudes assistenciais para aquelas almas simples e boas. No plano físico, algumas alterações ocorriam com atendimento direto e caritativo, que passou a ser prestado pelo Joaquim, quando uniu-se aos meus filhos, e por sua vez retirou-se dos imbróglios junto aos mandatários de plantão, que terminaram por deixá-lo em paz, por perceber que ele não causaria qualquer contratempo para os seus interesses egoísticos e desequilibrados. Com José Antônio, cabia-nos neste particular procurar estimular o trio assistencial que se formara, para que as suas ações passassem a ser exemplares para aquela sociedade como um todo, e conforme sabemos, todas as atitudes no bem deixam marcas sutis, no entanto, definitivas nos corações daqueles que são assistidos, mas também naqueles outros que apenas observam, porque um dia serão devidamente trocados em seus íntimos, atendendo à lógica de suas vidas, que é o movimento incessante do amor. A satisfação do servir, aliada aos meus estudos e longas reflexões sobre os valores reais da vida, iam aos poucos, dentro das minhas reduzidas capacidades, despertando ainda mais os meus interesses em quebrar as estruturas de relacionamentos inadequados relativos ao meu passado recente. Esses questionamentos íntimos obtiveram uma resposta nesse particular mais rápido do que eu poderia sequer imaginar, pois certa manhã o meu orientador bateu de leve na porta do meu aposento antes do início das atividades na instituição e de maneira inabitual pediu algum tempo para conversarmos. Eu sabia que deveria ser algo de importância, porque raramente, durante anos de atividades, essas situações ocorriam
sem uma causa especial. Nos acomodamos no espaço diminuto e aguardei que o meu interlocutor tomasse a palavra. Ele iniciou dizendo: João, os responsáveis pela nossa instituição sentem-se satisfeitos pelo serviço que vem sendo rotineiramente prestado por você. Além do forte interesse pelos estudos, visando o aprofundamento do conhecimento em si mesmo, que tem sido também um dos seus grandes objetivos. Então, os méritos pelo seu esforço são inegáveis e sabemos que há longo tempo você anseia por novas experiências, no sentido de iniciar as correções de rumo junto aos nossos irmãos, que um dia se posicionaram com os seus mais profundos desafetos. Sendo assim, sou o mensageiro encarregado de apresentar-lhe uma proposta nesse sentido. Impossível não ter um taquicardia para o que eu poderia ouvir em seguida. Para variar, o meu orientador continuou impassível e objetivo. Trata-se de uma oportunidade no terreno reencarnatório, sendo possível iniciar os preparativos no menor prazo possível, caso você decida aceitá-la. Com as minhas emoções saltando à flor da pele, respondi sem pestanejar. É claro que eu aceito de muito bom grado esse real benefício para a minha vida. Mas quem estaria de acordo com essa missão tão delicada em me receber como filho? O Josenaldo está em vias de casar-se e será em tempo relativamente breve o seu futuro pai. Confesso que recebi um choque com a informação, porque o maior desafeto que eu possuía, e de parte dele, com razão, me dava a chance de retorno, preocupado questionei. José Antônio, não sei se tem estrutura moral para suportar essa prova, podendo ser motivo de decepção ainda maior para aquele que se candidata a ser o meu futuro progenitor. Esquece você, João, que a assistência não irá lhe faltar, porque estaremos junto contigo no que for de mais relevante. Estaremos juntos nas questões do atendimento material. Os seus filhos, os quais não possuem herdeiros, deixarão em doação a fazenda que lhe pertence para a organização caritativa que se formou sob a direção do Joaquim e de seus familiares, e do nosso plano estarei junto àquela que foi sua esposa, que reside em dimensão mais elevada, agindo como seus amigos e, no caso dela, como sua mentora. Desnecessário dizer que as lágrimas passaram a cair dos meus olhos em borbotões. Procurando acalmar-me dentro do que me era possível, eu disse: aceito o desafio e realmente vou precisar muito do seu auxílio para ser bem-sucedido na futura empreitada. O auxílio não é meu caro João, porque tanto eu como a Carmela somos apenas os intermediários, verdadeiras ferramentas nas mãos do nosso Senhor e Mestre. Agradeçamos a Ele. Bem, pessoal, a história termina aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Quero ler o seu comentário sobre o que achou dessa história. Este canal não é monetizado.